Começa agora Os Perdidos Podcast. Fala galera, beleza? Rafael Hassan aqui, está começando mais um Perdidos Podcast. Eu gostaria agora de começar saudando meus nobres cavaleiros aqui presentes na mesa. Uma boa noite, Leonardo Flashman. Opa, tudo bem com vocês? Boa noite, Jaime Eduardo. Boa noite a todos. E uma boa noite, Thiago Eros. Boa noite aí pessoal, tudo bem? É isso aí, galera. Estamos aí depois desse final de semana, uma semana das eleições, provavelmente hoje, dia 25, quinta-feira que esse podcast está indo ao ar. Estamos a exatos 3 dias das eleições, depois do final de semana passado com manifestações pró e contra Bolsonaro, né? Eu não vou nem dizer que as manifestações contra foram um fiasco, mas isso a gente pode ir levando mais para frente. Eu tive a experiência de estar na manifestação aqui do Rio de Janeiro, que aconteceu no posto 5 de Copacabana, e eu vou falar para vocês, galera, foi de arrepiar. A galera do MBL tá de parabéns aqui no Rio de Janeiro, porque eles conseguiram levantar uma boa galera e deu para ver a quantidade de robôs que o Bolsonaro tem. Olha, essas empresas pagaram muito bem. Pena que eu não consegui pegar meu dinheiro, né? Mas tô lá. Não tive pão com mortadela, a galera foi toda de graça. Leonardo, você que é de Teresópolis, teve alguma manifestação aí na sua... Não, Friburgo, teve uma movimento. A manifestação não foi tão grande quanto a primeira lá do dia que antecedeu ao primeiro turno. Mas teve bastante movimento, teve uma boa carreata. A minha esposa foi presente essa manifestação e, assim, desanimada pela quantidade de pessoas, mas também Friburgo não é conhecido muito pelo seu aspecto mais patriota, mas é mais conhecido pelo seu lado mais esquerdista mesmo. O pessoal estava animado, apresentaram as pautas, defenderam o candidato. E Jaime, aí na sua área, na Zona Oeste, eu vi que teve uma carreata no sábado, no dia 27. Você marcou presença, viu algum movimento? Como é que foi por aí pro Campo Grande? Na verdade, eu nem passei o final de semana aqui na Zona Oeste. Eu passei na Zona Norte, na casa da minha mãe, em Benfica. Acabou que eu não consegui ir na manifestação. E me surpreendeu muito, porque eu não achei que ia tanta gente, porque aquela coisa já ganhou, já tá, então entendeu? Mas me surpreendeu bastante. Mas aqui na Zona Oeste é muito forte ainda, o Bolsonaro é muito forte por aqui. Tem carreadas, Flávio Bolsonaro já fez bastante campanha aqui no primeiro turno. O Ita também está bem forte aqui. E me surpreendeu bastante aqui no Rio de Janeiro. E em São Paulo achei que foi muito legal. Em São Paulo, o bagulho ficou doido. Em São Paulo, né, cara? São Paulo que é hoje a vanguarda da direita nacional, está em São Paulo, né, cara? Eu vi as imagens lindas ali, a Avenida Paulista tomada por patriotas, pelos verdadeiros amantes da nação brasileira. Foi incrível. Thiago Eros, qual sua ponderação acerca desse final de semana aí? Bem, eu fiquei trabalhando domingo, infelizmente. Queria ter tido mais tempo aí a manifestação. Mas ali eu não vi pró-Bolsonaro, né? Na região de Nova Iguaçu ali, Nova Iguaçu e, na realidade, perto ali de Queimados, o pessoal fez muito pro Whitson, né? Teve carreata também pro Whitson. Assim, ficou mais presente a questão do Estado, né? Eu não vi muito, mas toda a campanha do Whitson tem pessoal do Bolsonaro, né? Então, provavelmente teve bastante aí chamada, teve bastante campanha aí pro Bolsonaro, com certeza. O que eu queria ponderar aqui é o seguinte: na Zona Norte, não teve carreata, não teve, mas assim, eu fiquei muito decepcionado, porque eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. No caso, estava em Benfica aí, né, o
Ô Jaime, eu acho que eu já fiquei um pouco decepcionado, porque eu acho que a Zona Norte é o que mais sofre aí com uma porção de insatisfação com que foi implementado aqui, né? Até pelo Eduardo Paes e pela seus parceiros, né? Que é sempre ligado à esquerda, deveria ter tido uma posição um pouco melhor, né? Eu acho que tem que ter feito mais presença. Mas como no Rio de Janeiro ficou tudo focado lá na região da Zona Sul, onde teve o Bolsonaro, eu acho que também teve muita gente do lado de lá, então teve pouca manifestação pra cá. Até quando o metrô. A minha ponderação acerca disso, o que eu pude ver, o que eu pude perceber, é que a esquerda, tanto no Brasil, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro, ela está defiando. Exatamente. Eu pude perceber isso, a gente pode ver isso pelos números das eleições, entendeu? Não elegemos com números de votos, Jean Willis, e a quantidade de pessoas nas ruas gritando. Mas a Gleice não estava aqui pelo Rio de Janeiro, eu tô falando do Rio de Janeiro. A galera gritando, fora PT, a galera acordou, entendeu? O Rio de Janeiro acordou e percebeu o repúdio que deve ser dado ao PT e à esquerda, entendeu? O apoio que eu vi da galera da parte do Bolsonaro, do Witzel, mano, foi surreal. Lá em Copacabana teve uma galera que tentou fazer um tumultinho, foi justamente na hora que eu cheguei, a galera tava lá com a bandeira do Haddad e com o Eduardo Paes. E o José, que é o coordenador do MBL aqui do Rio de Janeiro, que em breve nós vamos estar entrevistando ele aqui, ele teve uma postura exemplar de exortar a galera, mas de pedir para retirar eles em segurança. E isso daí já demonstra, né, uma certa diferença na tratativa com a oposição da parte da galera da esquerda com da nossa parte. Então é isso. Essas manifestações desse final de semana serviram para a gente poder perceber que a hegemonia está acabando. Está acabando a hegemonia da esquerda está acabando e a esquerda está nessa Eu só queria falar uma coisa sobre essa questão da esquerda. São dois pontos que eu falo muito, né? As pessoas conversam é o seguinte: primeiro, o porquê o anti-PT, a pessoa petista ou não, reclamam muito, mas é muito anti-PT. Por quê? O PT, até tá vendo um vídeo do Ciro Gomes falando sobre isso, a questão do escorpião e do sapo, e realmente o PT ele monopoliza a questão da esquerda. Na verdade, por mais que ele tenha andado um pouco para a direita, um pouco no espectro, né, político, durante o Lula, ele é um partido de esquerda que em qualquer lugar do mundo seria taxado como extrema esquerda. Então ele monopolizou, então ele poderia... Não acho que ninguém ganharia, nem Joaquim Barbosa, nem Luciano Huck, e já vi outros jornalistas falando sobre isso. Ninguém ganharia do Bolsonaro hoje, por tudo que ele representa, pela forma como ele age. Mas poderia ter um voto maior se ele vai de vice do Ciro, né? Se o PT vai de vice do Ciro. Mas ele não quis, ele quis manter o PT como cabeça de chapa sempre. E já há projeções de alguns analistas, não sei se eles vão conseguir, de monopolizar a oposição durante o governo do Bolsonaro. Então, assim, primeiro o anti-PT, por quê? Porque além dele representar 14 anos no poder, além dele monopolizar a questão da esquerda, as pessoas são tipo os outros partidos são satélites deles, né? PSOL, PCdoB, o próprio PDT. Então, por isso que eu acho que como eles estiveram no poder, acaba que eles que são a vidraça, né? Conseguiram a oportunidade da esquerda, implementaram o que eles defendiam e o resultado foi esse que está aí, que foi até o vídeo que o Emílio Surita lá falou no Pânico, né? E eu acho que é essa questão, né? A pessoa já está farta das consequências da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro está tendo uma, entre aspas, onda conservadora. Então é isso, acho que está definhando por causa disso. Além de estar essas pessoas com muitas promessas
acabaram chegando no poder, e no poder fizeram isso. Então a crítica maior é isso, é o que eles representam, o resultado do que eles representam. É o PT, porque o PT é o que estava na vidraça, que está há muito tempo no governo, e etc. E o jeito deles, né, de assassinato de reputações e etc. Por isso que mas esse anti-PT, também de muitas pessoas que sabem sintetizar bem, falaram que não é só um anti-PT, é um anti-establishment, é um anti-status quo, entendeu? Mas só para finalizar essa questão também da manifestação, o que eu acho interessante é que de 2013 para cá, isso foi crescendo. Eu acho que assim, eu acredito que o Brasil vai manter essa vigilância e essa, digamos, acho que ele pegou gosto pela política, né? E acho que a gente vai ver mais manifestações dessas por aí. Não digo de manifestações tão grandes ou tão, digamos, representativas, digamos assim, né? Mas que, pelo menos, eu acho que a população vai pressionar mais o Congresso para votar da forma que ela quer. Tipo o que o Milton Friedman defendeu. Uma crítica que ele faz à esquerda atual, uma esquerda comunista que se batesse de frente com algum soviete, cagaria nas calças. Vamos para a segunda pauta. Vamos falar sobre fake news. Muito está se falando nessas eleições acerca de fake news, né? Uma série de mídia, e eu separei algumas aqui pra gente poder conversar sobre. Rafael, eu só queria falar uma coisa antes também, que foi uma outra discussão que eu tive no Facebook, que eu discuto bastante no Facebook, que era uma amiga de uma amiga minha, que a gente foi comentando lá, amigo de um amigo meu. Que eu comentei na minha amiga, eu comentei no post da minha amiga, aí a amiga dela escreveu embaixo, a gente foi eu e ela discutindo um tempão, vai sem mensagens. Ela falou que não existe fake news de jornais ou de portais de notícias. Não. E eu lembrei a ela que é o seguinte, o termo fake news, ele se originou exatamente daí. Porque nos Estados Unidos, as TVs que fazem jornal, que são tipo Globo News, né? Tem a CNN, que é Cable News Network, tem a Fox News, tem a MSNBC, que tem um news aí no meio, tem várias. E se eu não me engano, ele começou fazendo tipo o que o Bolsonaro faz com a Folha, ele fazia com a CNN. Ele sempre criticava. Então daí partiu a fake news. Hoje a gente acha que fake news é aquelas mensagenzinhas que a gente um manda pro outro, que realmente eu acho que não é, digamos assim, legal, mas eu acho que é natural, entre aspas, normal isso acontecer, até pela situação que a gente está passando. Mas só para deixar claro isso para o nosso que estiver ouvindo aqui o podcast, que se originou não foi dessas mensagens aí de WhatsApp ou de Facebook, se originou quando o Trump demonstrou, e mostrou até no final, ou quando ele, depois que ele já tinha ganho, se não me engano, ele fez vários elencou todas as vezes que a CNN cometeu fake news sobre ele, entendeu? Então é dali. E é irônico que agora acusam o Trump de ter ganho por ter espalhado fake news. Exatamente. Agora, isso me remete a um vídeo que eu vi essa semana. Eu achei o cúmulo do absurdo. Um rapazinho de esquerda, mas que eu gosto muito no YouTube, divulgador científico, ele fez um vídeo de quase 1 hora criando uma teoria da conspiração, falando que o George Bannon, que é o dono lá da Cambridge Analytica, está financiando a direita no mundo. Ou seja, agora a gente tem o nosso próprio Jorge Soros. Sim. Jorge Soros e George Bannon por aí. Isso aí, eu adoro esse pessoal, cara. Cada historinha. Eu não sei se foi a Gleiser, o próprio Haddad, que comentou sobre isso
o Bannon, porque acho que o Eduardo... O Bannon, ele largou uma posição privilegiada para fazer isso. Ele era simplesmente assessor de imprensa um dos assessores Da Casa Branca. da Casa Branca. Ou seja, eu queria mais poder do que ele tinha, ele não ia conseguir, cara. Mais poder do que ele tinha, ele não ia conseguir. Então, e ele pediu demissão do cargo para se concentrar em outras coisas. Então, desculpa, mas ele abriu mão de um poder quase ilimitado para cuidar de coisinhas menores. Você acha que ele realmente está preocupado em popularizar o pensamento de direito? Popularizar o pensamento de direito? Eu vi o Haddad comentando sobre isso, sobre que tem que investigar, que ele está recebendo e tal. Como se mais referente. Nos próximos 4 anos, pode ter certeza que a gente vai ouvir muito isso. Mas eu acho que eles vão ficar na minoria, que eles vão voltar a ser o pessoal de antigamente. Acho que eles vão ir definhando porque eles não mudam, sabe? Eles preferem morrer. Você tá vendo até nessa campanha, com aquela narrativa, tentaram fizeram com a Marina em 2014, só que o Bolsonaro foi esperto, falaram que ia tirar o 13º e ia tirar a Bolsa Família. Ele falou que o 13º pro Bolsa Família. Aí acabou com 2 problemas na arrecadação. Cara, esse papo de tirar o 13º pra mim foi uma gota d'água pra mim. Então, e que entra até também na questão das fake news, né? É uma fake news por vários fatores, cara. Simplesmente vamos lá. Para você derrubar o 13º, você tem que derrubar a CLT. Para você derrubar a CLT, você tem que derrubar a Constituição. Não tem como você fazer isso de derrubar o 13º sem derrubar a Constituição Federal. Não, mas tem como fazer... Desculpa, Léo, mas tem como uma fazer... emenda, até vai. Mas uma emenda... Mas nunca que ela ia passar, cara. Nunca ia passar. Uma briga enorme, igual aquela questão que acho que o Lula, Dilma, não sei quem queria... Não, Temer queria indultar meio mundo, os amigos corruptos pro STF. O STF não vai. Eu tenho certeza que o STF compra vários juristas, isso é cláusula pétrea e ponto, não adianta. E o Bolsonaro tem isso, que o Bolsonaro ele quer ser um homem de transição, ele não vai fazer nenhuma... Não, mas ele comentou isso. O Bolsonaro comentou sobre que vai causar uma pedra, eu não vou, porque eu vou mexer nisso, entendeu? Não é... O Brasil tem muito mais problemas para resolver antes disso. Acho que mas isso mostra, cara, principalmente o desconhecimento da população acerca da nossa própria Constituição. A gente tem na verdade, né? É de tudo, na verdade. Por quê? Interpretação de texto. Nem é questão de interpretação de texto, cara. Ler. É questão de ler, ela tem que interpretar. Ela não sabe nem interpretar, como é que ela vai ler o Jaime, vamos lá. Basicamente, o que acontece? Vamos voltar essa questão do 13º, dele abolir o 13º. Para ele fazer isso, ele teria que conseguir 3/5 do Congresso. Isso para derrubar uma coisa que todo mundo considera essencial na vida delas, vai ser impossível. Mesmo a base do Bolsonaro, mesmo a base dos eleitores, não ia permitir isso. Mesmo a base mais liberal não ia permitir votar a favor. Não ia falar. Nem o MBL, que é totalmente contra a CLT, ia votar a favor disso agora. Perder totalmente a popularidade. Ia jogar popularidade no lixo em questão de minutos. Isso é verdade. Mas para também ficar bem clara que além de essa questão de onde começou, por que começou, também não vamos esquecer que aí eu tenho que dar o braço a torcer para a Marina, ela falou a verdade. Quem mais sofreu com fake news no Brasil, sem nem saber o que era fake news, foi a Marina em 2014. E a Dilma praticamente e o PT passava carro de som falando que ela ia acabar com a Bolsa Família lá no Nordeste, falando que ela estava associada com o Itaú, que ia fazer isso e aquilo, e eles tentam novamente empurrar a narrativa, só que acho que eu já conversei com vocês, principalmente o Léo e a Rafa, há tempos atrás, que ele foi muito inteligente, que é o que eu acho que um político tem que ser. 24 horas, não digo 24 horas, mas pelo menos 7 dias por semana durante 365 dias no ano. Não é só aparecer no dia da eleição. E ele fez isso há 3, 4 anos que ele está fazendo campanha, que ele está rodando. Eu costumo falar muito isso. Por que o voto ao Bolsonaro é o mais firme e não muda por causa dessas notícias? Porque a gente
escuto o Emílio, A gente conhece até ele. fala A gente isso. eu acompanho o Bolsonaro desde aquela entrevista que ele chegou lá e falou que a melhor coisa do Maranhão era o presídio diferente. Então, e foi o que o Emílio falou, o cara vem aqui há 4 anos, 2 anos, sei lá, e ele fala a mesma. Isso você não pode acusar o Bolsonaro. Ele vem aqui há 2 anos ele fala a mesma coisa. Ele até estava criticando o Haddad, que foi lá na igreja fazer. Eu acho que o Rafael até me bateu agora, que eu falei que ele ia comer hóstia. Mas ele foi lá. Cara, ele foi foi lá, um papista. Então, assim, a gente já viu 4 anos do Bolsonaro falando tudo que ele tá falando. E, assim, ele é um núcleo, né? Até o cara do Mamãe Falei tava falando, ele é aquele tiozão do churrasco aqui, que fala uma besteira aqui, ó. Besteiras ali. Tiozão do pavê, como falo. Eu sou muito como o Felipe Moura Brasil diz. Eu acho que ele, como homem público, eu dou a visão de homem público, eu acho que ele não deveria realmente falar isso. Mas não é isso que me... Então, eu não falei isso, mas vamos, continua. Não é uma coisa. O que importa é o que está no núcleo dele. Por isso que essas fake news não pegam, porque você já acompanha, você já vê. E essa questão do Eduardo Bolsonaro, ele não diz que vai fechar o Congresso. No começo da fala, ele diz, o aluno da aula, ele dá um exemplo esdrúxulo, né? E a primeira coisa que o Eduardo Bolsonaro fala é: aí você está partindo para um estado de exceção. Aí, por causa da interpretação de texto, aí você está partindo para um estado de exceção. Então, dali para que ele diz, volta a falar, como homem público, como deputado, como alguém que eu acho que vai ser presidente do Brasil futuramente, tanto que ele já estudou no MIS, escola austríaca, escambau, e acho que ele é um dos responsáveis pelo esse intuito liberal do Bolsonaro, essa coisa liberal do Bolsonaro, ele não deveria falar aquilo. Tipo assim, como o meu irmão falou, o homem público tem que dizer, cara, isso não existiria, isso você partiria para o estado de exceção, ponto. Mas, como assim, tipo Teflon, né, não cola essas coisas nele, ele falou mesmo, entendeu? Que teria feito, e ele não mentiu. O que ele falou, eu vi até pessoas que não concordaram, que acharam absurdo, mas concordaram com ele. Acredito sim, que a população bateria no pé na porta lá do Supremo e ponto. Ninguém ia falar coisa. Mas, digamos assim, fizeram estardalhaça e até eu estava vendo uma entrevista ontem, um comentário foi até hoje, no caso, por entrevistar o Haddad, o cara falou, mas o Abadi, Ramos, o outro falaram de fechar o Congresso. Mas nunca falei, o STF. Não, mas eu desconheço isso. Aí ele falou, não, mas ele falou, tá gravado, tá. Aí ele ficou mudo. Assim. Eu tenho que dizer, né, nessas horas, né? Aí ele assim, eu tenho que calar a boca e mostrar que assumir idiotice que defendeu e defensava, só isso. Aí também, deixa eu só fazer um comentário que eu estava pesquisando aqui sobre essa questão da afronta ao STF. Os primeiros a enfrentar a STF é Lula e Dilma. Você vê que ao tempo ali, bem no tempo, 2016, Lula, num áudio com a Dilma, sobre, acho que era a questão da segunda instância, ele disse que o STF é acovardado, entendeu? Que é um bando de acovardados, e que na época estava Toffoli, estava praticamente todo mundo lá. Então, assim, antes de fazerem fake news como essa, acho que eles deveriam, no mínimo, ter uma cara de palma. Desculpa a forma como eu falei, mas deveriam ter uma vergonha na cara, né? Porque, cara, no dia que o PT tiver fazer um meia-culpa, pode ter certeza que vai chover canivete, vaca. Não vai ser mais o PT. Vai cair, sei lá, vai cair um meteoro na piscina e vai destruir toda a humanidade ou 1/3 das águas da Terra. Thiago, alguma ponderação sobre esse caso do Eduardo? Não, então, eu vi o vídeo e, assim, realmente tira-se de contexto, né? Na realidade, o objetivo era elucidar, né? Porque foi feita uma pergunta para ele, de certa forma um pouco... eu não tenho como falar que uma pessoa perguntou, mas ela perguntou como se... Ele parece que queria que ouvir do Eduardo, como se ele representasse o próprio pai, né? Representasse ele mesmo, porque ele já estava em candidatura também, como se o que ele faria se ele estivesse lá, né, na Câmara, o que ele faria, qual seria, né, em relação às medidas que ele tomaria em relação ao STF.
E aí ele foi e comentou, fez esse comentário. Caiu na armadilha. Ele caiu numa armadilha, assim. Muitos caem, né? Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro, ele é policial civil, ele é policial federal, ele é advogado, ele tem todo o preparo. Vamos lá. Como é que pode um advogado formado, que exerceu o OAB durante algum tempo, cair numa armadilha tão banal como essa? Tudo bem, o que ele falou não foi um ataque à democracia, porque simplesmente isso só mostra a facilidade. Ele só, na verdade, quis fazer um comparativo esdrúxulo. Para acabar com isso aqui não precisa de muita gente, basta alguém realmente preparado. É isso aí. Mas, foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele quis dizer. Isso aqui é uma armadilha tão tola, tão boba. É que nem outro dia. Agora eu estava conversando com o meu sogro. Só um exemplozinho, não estou tentando fugir da pauta. Sobre o cara chegar a argumentar: eu não acredito em Deus e Deus não existe. Meu amigo, entenda uma coisa, seu argumento, você está colocando seu achismo como uma verdade absoluta. Quando você coloca um achismo como uma verdade absoluta, você está relativizando o pensamento geral e tratando todo mundo como um imbecis que precisa ouvir sua opinião para tomar decisões por si próprio, ou você está pensando de uma forma muito infantil. Olha, falei uma coisa, não ouvi o que eu queria ouvir, não gostei. É uma posição muito infantil, cara. Como eu estava falando, o cara caiu numa armadilha simplesmente porque eu não percebi. Claro que ele não percebeu, senão não teria caído. É um cara preparado. Eu queria entender o que passa na cabeça das pessoas para dar munição boba para gente que não tem cérebro. Eu acho que é a questão do politicamente correto, sabe? É politicamente correto. Não é inocência. Ele não é politicamente correto. Ele quer, olha só, eu posso falar bobagem mesmo, mas tipo, eu vi um meme ontem ou hoje que realmente, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas não para ofender ou não para falar alguma coisa. Eu sou contra a lei eu sou a favor da lei da física, mas sou contra a lei da gravidade. Assim, é mais ou menos tipo, a liberdade. J. Peterson, esqueci o nome dele, ele fala isso: a sua liberdade de expressão, ela tem que vir ligada à sua possibilidade de você ofender alguém. Esse por exemplo, se eu falar uma coisa mentira aqui, uma coisa, você vai ser grosso comigo, você vai me criticar, você tem que ter essa liberdade também. Então, Jaime, eu gosto muito de uma expressão, eu gosto muito de uma frase gentil que diz a seguinte coisa: o humor, acima de tudo, ele é ofensivo, ele é para agredir. Se você, ao fazer uma piada, você não agrediu algo ou alguém, você não fez uma piada. Se a pessoa não se sentiu ofendida, se a pessoa em algum grau não se sentiu, pelo menos, ultrajada, aquilo não foi humor e não afetou, e não vai gerar uma piada, não vai gerar um comentário. Da mesma forma, é a ideia. Se você não, se a ideia está se provando boba e você não apresentar com um certo tom de sarcasmo a coisa, sarcasmo, ironia, cinismo, sei lá, qualquer coisa do gênero, você não está puxando aquela pessoa para um grau de consciência que ela precisa chegar para poder rever os conceitos dela. As pessoas hoje em dia não querem ter essa revisão de consciência, elas não querem chegar a novos níveis de consciência. Exatamente. E o que eu acho engraçado, até a gente falando também de fake news, se você for observar, a maior fake news hoje da atualidade são as manchetes. A própria, se você for ver todo esse comentário, que até o Futebol Brasil estava falando hoje, foi o dia inteiro que os portais de notícias principais, um atrás do outro, o UOL, Terra, Globo, todos falando. Se você for ver a manchete, quantos colocaram a manchete, digamos assim, chamativa, e quando você for seguir, será que elas falaram sobre a pergunta do garoto, sobre o que ele falou, que seria um estado de exceção? Eu duvido.
Tem muitos aí que botam a própria matéria da Folha, da questão do WhatsApp, né, que foi o escândalo da semana passada e tal, acho que da semana passada. Todo mundo fala, quando você abre a notícia, nem fala muito, fala de não são teses, mas são tipo assim, meio que suposições, são teorias, eles não têm provas de nada. Então assim, o cara faz uma chamada enorme que dá a entender que há um caixa 2, o Bolsonaro está fazendo caixa 2. Quando você abre a notícia ou você compra o jornal, não é nada daquilo que está falando. Então assim, é mais fake news que isso. Outra coisa posso ter comentado, né? Eu estava até procurando aqui algumas informações, e aí eu vi aqui a reportagem da Folha falando sobre o Bolsonaro, ele em campanha, né, em Taguatinga, né? Ele fez uma entrevista para a TV Cidade Verde, e aí ele aí a Folha logo, né, fez uma entrada triunfal assim nessa questão. Vamos acabar com o coitadinho do nordestino, de gay, de negro e de mulher, de Bolsonaro. Então, assim, essa é a chamada. Exatamente. Você vê que, aí você vai lendo aqui, e tudo como se o Bolsonaro estivesse falando que realmente, né, eu até estou procurando a reportagem correta aqui, mas essa reportagem aqui diz exatamente que ele quis dizer, não, tem que acabar com esse coitadismo dali, coitadismo daqui. E assim, Bolsonaro realmente ele fala muito assim, né? Mas assim, eles botam a chamada porque todo mundo sabe que ninguém vai ler, né? O pessoal vai ver, lá, tá vendo? Ó? Ele quer acabar com os gays, quer acabar com os nordestinos, com os negros, com as mulheres, sabe? Então já faz a chamada já é com o intuito de polemizar, de trazer, de mostrar que ele é uma má pessoa, né, que ele não gosta de gays, de nordestinos, de negros e de mulheres. Segundo ponto também a gente tratar aqui hoje é o caso do Geraldo Azevedo, que no final de semana ele falou que foi preso em 1969 e foi torturado pelo general Mourão. Porém, em 1969 o general Mourão tinha 15 para 16 anos, nem servindo ele estava. Não obstante a isso, hoje pela manhã, no caso dia 23 de outubro, na sabatina na TV Globo, o Haddad veio eu fui torturado, eu fui estuprada por militares durante a ditadura militar, e quando a gente vê que na verdade tudo se passa de uma verdadeira fanfic, entendeu? O que mais me chamou a atenção assim, na hora que eu vi a notícia, eu lembrei o seguinte: hoje, as mídias sociais, rapidamente foi verificada a idade, ele falou. Mas e essas pessoas da tal da comissão da verdade, como falam da Dilma, como falam daquela situação macabra que eu não acredito? Os caras são doentes, não acredito que esse cara fosse um doente. O Gusto de colocar rato na vagina da mulher, que eles torturavam crianças. Tipo, pra que um cara vai torturar uma criança? Pra ser que tipo de informação? E assim. Que trocou as fotos erradas pra esse sentido. Tipo, é mesmo tipo assim, e se o Ustra. E se o Mourão realmente tivesse idade pra estar lá nessa época? E aí? Como é que será que ele teria? É porque ele tinha 16 anos e ficou ridicularizado essa coisa do cantor. Verdade. Agora, você imagina se ele tivesse idade realmente para estar fazendo isso? Será que hoje não estaria? Como é que ele ia se limpar dessa notícia?
Ele não, não iria conseguir. esse cara, Talvez ele você não disse, estava mas- pensando nisso. Ele estava pensando o quê? Ele deve estar achando que o Mourão tinha muito mais idade do que ele tem. Então ele jogou, como se é feito pela esquerda. Eu friso muito que a esquerda que eu falo aqui é a esquerda brasileira, que em qualquer lugar do mundo é taxada de extrema esquerda. A esquerda do Brasil é a extrema esquerda do mundo. A esquerda no mundo é PSDB, é o Partido da Marinha, é o Partido Verde. Isso é esquerda no mundo. No Brasil, PT, por mais que durante o Lula ele tenha chegado um pouco para a direita, assim como o Maduro fez para poder ganhar poder e depois dar o golpe. Ele tentou censurar a mídia, ele tentou ter os seus ativistas no MST, coisa ele como capanga, ele tentou ele aparelhou o Estado e o STF para fazer o que ele queria. Ele agiu como a extrema esquerda faz em qualquer lugar do mundo. Só que ele não contava com a crise, que aí, cara, quando a maré abaixa, acaba a água, mostra tudo que tá lá. É carro, é tudo lixo que tava lá embaixo. Mas o PT, sempre que eu falo que a esquerda o Brasil é a extrema esquerda do mundo. Exatamente. Eros, tem alguma coisa a ponderar acerca desse caso do Geraldo Azevedo? Olha, eu não tenho muito o que falar, né? Porque eu até acompanhei, eu vi as reportagens, e se eu fosse falar, qualquer coisa que eu fosse falar aqui em relação a Geraldo Azevedo, eu acho que eu estaria agindo de forma inapropriada. Não porque eu não... Quem é Geraldo Azevedo? Eu até gosto de algumas músicas do Geraldo Azevedo, mas assim, se eu for parar para pensar, eu não acompanho a carreira dele, né? Então acho que é melhor assim, ultimamente eu tenho acompanhado um pouco a carreira de músico, mas eu acho que ele deveria ter ficado quieto, no mínimo. Quer declarar apoio, pode declarar apoio de outras formas. Eu acho que a gente todos nós podemos fazer isso, né? Então, eu acho que o que eu devo ponderar aqui é o seguinte: eu acho que antes de que a gente abrir a boca, né, a gente precisa saber se a gente escovou o dente, né? Porque às vezes sai muita coisa podre, né? E acho que ele não deveria ter, no mínimo, ter feito um comentário como esse, até porque acho que, pelo visto, ele não gosta tanto de história, então fica difícil, entendeu? Eu, por exemplo, pouco que eu conheço, o que eu falo. Agora, o que eu não conheço, eu prefiro ficar quieto, aprender um pouco mais do que falar besteira. Exatamente. Desculpa, Leonardo, algo a acrescentar? essa questão dos fake news, cara, principalmente o dano deles, essa cena de reputação. Não precisa dizer mais do que isso. Se você quer destruir aquela prática, cara, que é do filme Gladiador. Eu não posso matar o cara se eu antes não acabar com o símbolo que ele é. É aquela proposta do Commodus para acabar com o Maximus. Se eu não posso destruir o Gladiador Maximus, porque ele é um exemplo de um cara que consegue me peitar e consegue sair ileso. Eu tenho que destruir a reputação dele para depois tentar matá-lo. É a mesma coisa acontece com o pessoal aí. O fake news nada mais é do que uma forma de se destruir a reputação do cara. Você está querendo ali, na verdade, te esvaziar ele do simbolismo que já está imbuído a ele. É a questão do Trump. Qual é o simbolismo do Trump? Um cara muito bem sucedido, que fala a linguagem que o povo entende e que promete fazer a América grande novamente. Ele construiu esse símbolo todo em volta dele durante toda a campanha. Quando começa a surgir esses fake news, o que acontece? É querer esvaziar ele desse símbolo para depois, sei lá, do impeachment, acabar com ele, não reelegê-lo daqui a 2 anos, assim vai. É uma coisa que você com o Mourão, com o Bolsonaro, com todo mundo. Mas o que acontece? A população está vendo que isso é um assassinato de reputação, não é uma forma de mostrar que o cara é esse monstro, esse bicho papão. Eu concordo. É uma historiazinha só pra tentar destruir o cara, só que, vamos lá, tiozão do pavê, você pode não gostar dele, mas você sabe que você pode contar com ele. Eu concordo com você, o Léo, e falo até mais.
Da mesma forma que eles acusam, no caso a campanha do Jair Bolsonaro, de fazer fake news, né, sobre as mazelas do PT, e sobre e do Haddad, inclusive, acho que ele é o candidato. Limitar a quantidade de vezes que a gente pode replicar uma notícia no WhatsApp. Uma postura verdadeiramente autoritária por parte da esquerda. Censurativa, né? Exatamente. Alguma ponderação, meus colegas, a respeito desse caso do WhatsApp? Rapaz, eu só lembro de um memezinho, cara, que tem uma cara vestida de diabo chegando no pé do ouvido do Haddad e falando isso. Bloqueie o WhatsApp, 120 milhões de pessoas vão ficar muito felizes. Não, eu só fico imaginando o marco civil da internet, que é a base justamente que eles estão utilizando para fazer esse tipo de censura, cara. Regulatória, sim. É uma base regulatória. É uma base regulatória que é totalmente altamente de censura. Agora eu fico imaginando, outro meme que eu vi foi de, assim, uma escala, você é um ser humano comum, aí começa Illuminatis, Opus Dei, Greys, e vai subindo assim nas escalas de divindade, chegando ao Cthulhu, e por final a tiazinha do WhatsApp controlando o Cthulhu. Cara,
Eu fico imaginando a minha tia, eu tenho uma tia que mora em Rio das Ostras, ela mandando mensagens e me influenciando com as mensagens de gatinho dela. É de uma demência. Desculpa, mas isso é demência. E outra, esse aspecto da censura, cara, nem no governo, nem no regime militar, tudo bem, tinha muito menos recursos de informação, concordo. Mas eu não via, eu vivi parte desse regime, eu não vi neles esse nível de censura, assim, cara chegando, não, tem que mandar documento, tem que bloquear esses arquivos, tem que bloquear isso, tem que bloquear aquilo. Eu não via esse tipo de coisa. Você não vê nos arquivos do regime militar essas informações. E outra coisa, eu lembro de uma palestra do Danilo Gentili, na verdade, o programa dele, adoro o cara, a verdade é essa, achei fantástico. Ele fala a seguinte coisa: no dia que o Bolsonaro levou uma facada, eu fiz uma piada com a facada. Eu não vi ninguém do PSL, ninguém da família do Bolsonaro, nem sequer o próprio Bolsonaro, reclamando da piada. Ao passo que eu não tenho uma semana que eu não receba uma carta de notificação do PT ou do PSOL querendo me censurar, querendo bloquear. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Desculpa, mas quem está sendo o tirano? Quem está sendo o censor? Quem está sendo o totalitário? Se eu não posso falar o que, se eu não posso fazer uma piada, entre o político e um comediante, fica um comediante. Pelo menos o comediante, ele vai me fazer rir com as piadas grosseiras que ele está fazendo. Agora, o político, quando ele se torna uma pessoa pública, ele tem que estar disposto a sofrer rejeição, ouvir comentários cínicos de toda hora. Porque uma hora ele vai falar uma besteira e vai ter que aprender a lidar com ele errado. Ou ele aprende, sai da vida pública, amigo. Faça isso para a humanidade. Agora, se não tem condições, não desce pro play, não venha brincar. Com relação à questão da notícia da Folha, assim, não foi só no caso do dono da van, né? Empresário. Outros também, né? Nossa Senhora, você vê no YouTube de pessoas questionando cadê as provas, Nossa Senhora, praticamente enche o YouTube. Tem até vídeo que está naquela das primeiras, 10 primeiras, né? Tem até vídeo dos 10 primeiros perguntando cadê a prova da Folha. E aí até tem o Sandro Rocha, que fez a ligação lá para a Folha ao vivo, né? Aí eu decidi, ele acabado de ligar o negócio, e o Sandro Rocha estava lá falando: pô, não, eu sou amigo do Bolsonaro, eu sou voto no Bolsonaro. Pô, agora eu fiquei até preocupado. Pô, meu candidato é amigo que tá fazendo caixa 2. Pô, eu queria saber de vocês aí onde é que tá a prova, né? Que aí foi passado de telefone para outro telefone, até que consegui falar com o tal supervisor da redação da Folha. E aí ele falou assim: não, tudo que nós temos é o que tá aí, né? E ao longo da semana e da outra, o que a gente tiver, a gente vai divulgando. Não, estamos esperando essa divulgação até agora. Foi ridículo. Se você for ver. Desculpa. Não, se você for ver, são velhas táticas para. Eles não sabem como agir, nem ele, nem o PT, você teve a Veja. O absurdo, como é que um advogado da Veja pega um processo de família que é totalmente sigiloso, que só o advogado das partes pode pegar, ele não é nenhuma das partes, pega, sabe, publica aquilo, entendeu? Aí agora essa fake news estrondosa, né, falando, entendeu? E as pessoas estão falando assim, se fosse o Facebook, você até ele impulsionou para o WhatsApp, você impulsionar o WhatsApp, não, é a pessoa que nem entende de tecnologia, não entende de rede social, não entende de nada. Você acredita.
sabe? E o eu WhatsApp jogo não tem aqui. esse poder todo não, cara. Exatamente, foi o que todo mundo fala. Quem foi influenciado pelo WhatsApp, gente? Ninguém. Então, assim, tanto a mídia como esses pseudo-intelectuais, como os próprios, alguns analistas políticos, eu falo muito, que eles torcem para uma coisa, fazem torcida transvestida de análise política, entendeu? E os próprios políticos também, que com aquela mesma ideia, o PT principalmente, com aquela bela ideia, se bem que teve o Alckmin também, né, que achou que ia ganhar, ele achou que tinha um latifúndio de horário de quando achou que ia ganhar. Assim, você vê que eles não estão percebendo, volta e meia você vê aí que provavelmente em 2030 vocês já vão ter mais de, sei lá, 20, 30 profissões que já não vão existir mais, que a pessoa está fazendo faculdade hoje. E daqui a 12 anos, 20 anos, não vai existir mais. A tecnologia está avançando numa velocidade tão grande, e eu falo muito isso, eu converso muito com meu irmão sobre isso. Se você observar desde da eleição do Obama, você vai ver que o Facebook, principalmente, ele vem tomando protagonismo nas eleições. Já ajudou muito o Obama, já em 2000, não sei quando é que ele foi eleito, mas já ali ele já foi ajudado, o pessoal comentou sobre isso, e foi crescendo nas eleições de prefeito em 2016, você já viu que teve uma força. As votações também você já via que havia uma mudança, né, que queria uma renovação, né, tanto no PT tomou de lavada, uma surra, né, perdeu de lavada no Brasil inteiro. Então, assim, é só quem não quer ver, entendeu? Não adianta você vir com... Imagina isso antigamente, foi igual foi com o Mourão. Da mesma forma, imagina o Mourão se tivesse idade para torturar alguém, se ele hoje não conseguiria se limpar, talvez sim por causa da força do Bolsonaro e como é que se diz, de retrocar essas informações. Mas você imagina foi antigamente. Você imagina hoje um Enéas? Você imagina se você pegasse o Enéas, processo para hoje, ele ia ganhar no primeiro turno. Mas porque naquela época, e desde lá já chamava ele de fascista. É uma tara da esquerda, chama todo mundo de fascista. Então você vê que desde lá é porque ele não tinha os meios. Bolsonaro seria um Enéas. Todo mundo até que faz a comparação. Ele tinha inclusive menos tempo que o Enéas no primeiro turno, nas TVs. Aquelas campanhas maravilhosas, né, que o Enéas conseguia fazer em 3 segundos, era sensacional. Então você vê que assim, e eu acho que daqui para frente foi brilhante. Daqui para frente, não só a questão das ruas, o Facebook veio pro Brasil, assim, o Brasil é meio preguiçoso até para discutir, sair para discutir. Uma vez eu fui num treinamento, acho que eu já falei isso com vocês, eu fui num treinamento para comerciantes, pessoal que tem loja, que falou, o cliente brasileiro ele não é de discutir, cara, ele vai, não foi me atendido na sua loja, ele vai embora, ele não volta nunca mais. Ele não vai discutir com você, brigar, não, ele vai embora, talvez até compre, mas não volta nunca mais. Aí você vê sua loja perdendo venda e não sabe por quê. Então a mesma coisa, então o Facebook o cara consegue discutir de casa, e se você for ver essas manifestações, por mais que sejam manifestações grandes, é porque elas são, como é que se diz, organizadas principalmente pelo Facebook, as pessoas tomam ciência pelo Facebook, então cada vez mais o Facebook se toma um protagonismo nas eleições, até pela sua facilidade, pelo seu estilo. E quem souber e quem não tiver, tipo assim, ou é soberba ou é má fé, entendeu? Quem não tiver nenhum dos dois e que quiser realmente analisar, vai ter que olhar pro Facebook, vai ver como é que o cara tá. Por exemplo, eu não sei quem tava falando, você pegava o compartilhamento do Bolsonaro, era na casa do milhar. Você pegava do Meirelles, era na casa da dezena. Nem da dezena, se você for ver. Então, dali você já vê que é um produto que nem... Acho que foi até o Luciano Hang que estava falando. Então você vê que é um produto que não vende. Então se você começar, peraí, o Bolsonaro, ele fez um vídeo que foi visto por 200 mil pessoas, foi replicado por não sei quantos milhões, vamos ver o Meirelles, por 40 milhões ele botou do próprio bolso. Então vamos ver como é que está sendo. Ele fez um programa todo bonitão. Mas vamos ver quantas vezes esse vídeo está sendo replicado. 10, 20, 50. Então,
e achar, não, pô, ele tem dinheiro, ele é do PMDB, o PMDB tem vários prefeitos. Quem mais sofreu foi o PSDB do Alckmin, né? Mas todos eles perderam. Hoje em dia, e só falando da fake news, desculpa, é a questão que foi até acho que eu não sei quem falou, né? Foi até no Pânico. É as pessoas que tem que ser o filtro, não é um estado estatal que tem que dizer o que é ou não verdade. A população tem que aprender, peguei um vídeo e isso aqui tá com cara de fake, tá muito coisa. Pegar e jogar fora. A população vai aprender, acho que ela já aprendeu aqui, vai olhar, e com o amadurecimento até da nossa democracia, os Estados Unidos nasceu democrático. O Brasil tem quanto tempo? Ele passou 30 anos agora. Entendeu? A democracia é mais nova do que eu. Assim, é complicado para você. Então a gente está nessa ebulição que a Europa levou 300. O cara estava falando sobre isso, que a Europa levou 300 anos, a gente está levando 30. Às vezes de 4 anos para avançar democraticamente. Então, assim, essas fake news, como por exemplo, imagina um cara que não gastou $1 milhão, eu acho, $1 milhão na sua campanha. O cara, assim, a Veja é uma das maiores revistas do Brasil, a Folha é uma das maiores revistas do Brasil. Ele esnobou o debate da Globo. Desculpa o termo, mas cagou com o debate da Globo. Nunca aconteceu isso na história desse país, nunca antes na história desse país. Por quê? Porque o cara tem a verdade. Não adianta você colar coisas nele, porque vai ser... Todo mundo hoje é um canal, todo mundo hoje tem sua TV, tem seu jornal, sua revista. Então, se o cara fala uma coisa, outra, quantas pessoas aí... Quem era Kim Kataguiri? Quem era Mamãe Falei? Quem era outros aí que viram texto? O Ícaro de Carvalho, que eu comento muito as pessoas sobre ele. Quem seriam eles? Não há ninguém. Que graças a você não gasta nada no Facebook. O Whindersson Nunes, hoje o cara é milionário, não tá na política, mas assim, só pra pessoa ter uma noção, até fora da política, o cara não era nada, o cara morava no interior do Piauí, eu acho. Hoje o cara é o mais rico do humor no Brasil. Não tá ligado a nenhuma televisão. Pra você ter uma ideia, então, Folha de São Paulo, Veja, se continuar com esse tipo assim, que o jornalista ele quer impor uma narrativa dele, um pensamento dele, e não consegue mais. Rapaz, eu tava vendo aqui agora, saiu hoje pesquisas tanto para governador quanto para presidência. Bora ver aqui da presidência primeiro, do governo, desculpa. O juiz Wilson Witzel, sei lá o nome do cara, não sei pronunciar o nome dele, recuou 3 pontos percentuais, enquanto que Eduardo Paes avançou 3 pontos. A vitória, segundo a pesquisa, ainda está nas mãos do Wilson. Porém, esse recuo é meio estranho e assustador, porque não é o que a gente acaba vendo nas ruas. Como a gente falou agora há pouco, um ataque, um assassinato de reputação. Assim, já inventaram um monte de coisa. Eu vi a entrevista que ele deu na jornal RJTV, só fake news, só historinha pra boi dormir, entendeu? Aquela coisa, porque você ensinou. Tipo assim, eu vi realmente, não gostei, né? Mas assim, eu como tô com um tempo muito curto, às vezes eu olho assim a manchete e passo. Principalmente quando eu vejo que é de determinados órgãos da imprensa, eu já sei que não é aquilo, mas eu achei estranho, uma pessoa comentando. Quando eu fui ver, não tinha nada a ver dele ensinando as pessoas a ganhar mais. Ele falou que, por exemplo, é como se ele fizesse uma hora extra, ele vai para uma outra vara para ajudar lá porque não tem juiz suficiente. Então, para você ganhar um dinheiro a mais, você também vai lá para essa vara
uma vara que não tem juiz, é tipo hora extra que a gente vê aí, por exemplo, ele quer contratar mais uma pessoa para a empresa, ele pede para o funcionário ficar mais e o funcionário ganha uma hora extra para isso. Isso que ele estava ensinando. E estavam colocando que ele estava ensinando a pessoa a fazer uma engenharia para ganhar mais dinheiro, entendeu? Aí falando um outro assunto, assim, essa semana eu vi muitas coisas sobre ele, mas 4 ou 5, no mínimo, que eu vi. Então eu acho até que se esse Ibope tiver certo, eu acho que é devido a essa tentativa de assassinato de reputação. Mas eu não acredito que isso dure, não, nem que ele... E outra coisa também, né? Eu vi muitas pessoas até no meu Facebook falando isso. Que até que vota no Bolsonaro, que o não apoio do Bolsonaro a ele foi como se o Bolsonaro já soubesse alguma coisa dele ali e não quis colar a imagem dele no Itzel. Então, eu também ouvi isso. Então, juntando isso, mais esses assassinatos de reputação que teve, pode ser, se for verdade, pode ser que seja resultado disso. Apesar que eu acabei de falar num Facebook de uma amiga, nem que eu fosse o Capeta, o Haddad e o Itzel, eu votaria no Capeta. Aí é uma questão de escolha, né? Mas assim, com relação à questão do Itzel, é muito difícil a gente... boa, né? Assim, tô falando em relação à questão ao Itzel, né? E a questão de escolher o Itzel ou não, né? Porque na realidade, se a gente for pensar, escolher Eduardo Paes aqui como governador, eu acho que vocês estão em Friburgo, mas você, o Jaime, você entende muito bem o que o Eduardo Paes ele fez pelo município, né? A gente teve muita dificuldade aqui, a gente pensava assim, não, ele tá vindo porque Copa do Mundo tem a gente vai ter... Amiga, você deixou muito bem a prefeitura, eu falei, que isso? Ela estava deixou. O governo Sérgio Cabral também deixou muito bem o governo federal. Acabou a Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo. A gente já sentia reflexo, né? Aquele BRS acabou, sumiu. BRS sumiu. Você não tinha condução, o ônibus direito para você sair da cidade, para andar pela cidade. Depois, aí deu Olimpíada, aí tá o BRT, aquela coisa toda do metrô se expandindo e tal. Aí, só quem usava o metrô novo era quem ia para essa Olimpíada. Aí se você quisesse usar, você não podia, porque você não tinha o cartãozinho, né? O bilhete lá que era para pegar a outra que em direção aonde estavam as Olimpíadas. Para onde pegar os ônibus, né? O próprio os ônibus, eu estou falando aqui de transporte, mas se a gente for falar de outras coisas, a gente vai falar de outras coisas aqui, de outras situações, mas é uma questão fiscal, eu conheço contadores, né? A minha ex-mulher é contadora. Gente, o que ficou de não ter cobrança do governo. Tem na Receita lá, a minha esposa falou, tem na Receita, ninguém não, pode ser assim mesmo, tá bom, não precisa disso não. Tipo assim, não queria assumir o compromisso, a responsabilidade. A prefeitura não queria assumir o compromisso, a responsabilidade. Ou seja, porque já sabia que estava devendo dinheiro, já sabia que não tinha mais dinheiro. Teve o problema do Maracanã, que ninguém fala mais, né? Que também está ligado à questão do Lava Jato. Nossa Senhora, quanto dinheiro não foi para a mão do Eduardo Paes e para... entendeu? Poxa, se você for parar para avaliar, praticamente o Rio de Janeiro foi todo vendido. O Porto Maravilha é um exemplo, né? Desculpa aí, fala aí. Não, só para acrescentar isso que você está falando, eu estava pensando numa coisa aqui. Eu acho que nem no Nordeste houve uma associação tão forte com o PT como no Rio de Janeiro, e nenhum outro estado sofreu tanto com, digamos assim, com a política, com o resultado da política, o resultado dessas escolhas, do que o Rio de Janeiro. Eu estava olhando até que, tipo assim, a maioria dos desempregados estão no Rio de Janeiro. O que está mais atrás da questão de retomar o crescimento é o Rio de Janeiro. E você vê, teve Lindbergh, teve o Sérgio Cabral, teve Eduardo Paes, teve o Lula e depois Dilma.
E se você for ver o PMDB do Rio, tirando o Renan Calheiros, o PMDB em peso do Rio foi o último, se é que apoiou o impeachment, nem apoiou o impeachment. Eles ficaram com a Dilma até o final. Então, os mais petistas do PMDB foi o Rio de Janeiro e e é o que mais sofre por causa disso. E a gente ainda tem pesão aí, né? Que ninguém deixa ele perder a candidatura dele. O que vai acontecer? Um monte de coisa vai aparecer. Só vou citar um do pesão aí, tá? Supervia. Eu vou citar um, quer que eu cite outro? Metrô, linha 4. Eu posso citar vários. Entendeu? Eduardo Paes aí foi taxado aí. Cadê lá a perimetral, né? As vigas da perimetral. Cadê? Ninguém fala nada, ninguém analisa. Você procura na internet e vê só coisa passada. Entendeu? Você não vê nada recente falando sobre isso. Crivella, recentemente, ele fez um vídeo, gosto do Crivella ou não, mas ele fez um vídeo mostrando a licitação, o que tinha que ter no BRT, e mostrando. Tipo assim, um cano, tipo esses canos de casa mesmo, de casa, você compra na casa para sair a água e tal, tinha que ser daquela grossura o ferro. Ele pegou o tamanho do ferro, tipo, você via um do lado do outro, era pequenininho. Ele foi pro tamanho, a altura do cimento, do concreto, era para ser não sei quantos centímetros. O negócio era menos da metade. No projeto original ia ser tipo, não tem aquelas coisas que botam, que tem até na linha amarela, né? Ia ser tudo fechado, porque ia ser tipo um trem-bala, entendeu? Na verdade, simula, né? Seria com ônibus, né? Seria um ônibus-trem, e aí teria aquela coisa, ou seja, essas pessoas só teriam acesso por uma parte, né? Por metade, e aí entraria, ela seria assim, né? O original, né? Aí, ou seja, tiraram, não sei porquê, mas de repente por causa da prisão do Rio de Janeiro, aquela coisa toda, né? Mas seria até fechado. Eu achei que você estava falando disso, né? Ele estava mostrando mesmo, era de concreto, daquelas vigas que ficam entre o cimento, igual você faz em casa mesmo, em alicerce. Aqueles ferros tinham que ser de uma grossura 3, 4 vezes maior. E, assim, impressionante que, assim, espero eu que seja meio como em Minas Gerais, né? Que Zema está ganhando de quase 70%. E olha que a Anastasia nem tem problema de corrupção lá, hein? A pesquisa mais alarmante que eu tô vendo aqui na presidência, o Bolsonaro recuou 2 pontos percentuais, enquanto o Haddad avançou 2 pontos. Estranhamente isso. Eu não sei de quando Bolsonaro começou, estava no último dia 15, com 59% das intenções de voto válidos, e caiu para 57%. Enquanto que a Haddad, que tinha 41, avançou para 43. E isso aí é votos válidos, né? São votos válidos. Não está considerando nem brancos nem nulos. Nem branco nem nulo. Rapaz, eu sinceramente não sei o que aconteceu aqui, porque pelo número do que está sendo mostrado aqui, houve virada de votos, mas o eleitor do Bolsonaro é um eleitor convicto. Nas últimas eleições, nas últimas pesquisas, o eleitor mais convicto era do Bolsonaro, que estava com 93% de convicção, contra 89%, se não me engano, do Haddad. Não sei. O que pode ter acontecido? Podemos ver algum caso de fraude aí mais pra frente. Eu vou partir de um pressuposto, uma pergunta um pouco diferente. Muitos dos votos de Ciro, Amoedo, esse pessoal aí, foram mais votos anti-PT do que votos pró-Bolsonaro. Eles entrariam na categoria de nulos ou brancos, certo? Por exemplo, certo? Talvez a campanha do PT tenha pegado justamente esses votos dos isentões. Olha, eu não quero
o PT já tá aí, tal, não sei o que, pode ser que desceu, pode ser que dê certo agora. Eu ia votar nulo, ia votar no Bolsonaro, não tenho certeza. Na verdade, eu pegando os votos sem convicção. Ao meu ver, é isso que está acontecendo. Os votos do Alckmin, por exemplo, se é que o Alckmin teve votos, mas 1%. é 1%. Mas pelo menos, ele teve 1% de votos. Nossa, ele não Chegou. Tá certo. Deixa eu fazer um comentário. Pode falar, fala, depois eu falo, depois, por favor, você primeiro. Não, relaxa, cara. Só porque eu sou mais velho que você perguntou, pelo amor de Deus. Não. A atividade é custo. Voltando aqui à questão. Ao meu ver, pode ser essa galera, tem que ver a quantidade de votos nulos e brancos, se houve uma redução. Se houve uma redução, é plausível. Agora, se não houve, sim, pode ter cheiro de fraude. E voltando àquele papo que a gente está fazendo antes de você gravar, aquela história do atentado, fake news e não sei o que pode ter sido espalhada por nós próprios. Cara, o PT, quem acompanha, vamos lá, voltando ao Brasil Paralelo, que, sinceramente, foi uma das melhores iniciativas em termos digitais da história do Brasil nos últimos 3 anos. Eles fizeram uma peça chamada Teatro dos Tesouros, tem uma série de palestras que, quem dera, um dia, qualquer dia você possa adquirir essas palestras completas. Mas, vamos lá, vamos nas palestras. Eles falam do estelionato eleitoral que o PT fez desde 94, 98, 2002, 2006, 2010 e principalmente 2014, quando foi a última eleição que o PT ganhou para o mais alto cargo do país. E de 2002 até 2014 houve muito estelionato eleitoral. Vamos fazer isso, passava uma semana ou nos primeiros meses do mandato, não fazia absolutamente nada do que prometeu, fazia um cala-boca aqui, um negócio ali e a coisa fluía. Ao meu ver, para haver um novo estelionato eleitoral nessa semana, é um pulo. E você sabe como as pessoas são influenciáveis por pesquisa. Se você lançar um Ibope, Bolsonaro caiu de 57 para 53 e a Haddad subiu de 43 para 47. Entra no empate técnico dentro da margem de erro. O que impede eles fazerem um X durante a votação uma fraude? Então, deixa eu só dar um comentado isso. Com relação à questão da rejeição do Jair Bolsonaro, a rejeição do Bolsonaro ela subiu de 35% para 37%. E a rejeição de Fernando Haddad caiu para 31%. Ou seja, 37% das pessoas jamais votariam no Bolsonaro e 31% das pessoas jamais votariam no Haddad. Isso no total. No caso, não votaria nele de jeito nenhum para Haddad. O Bolsonaro é 40% e não votaria nele de jeito nenhum é 40%. Com relação aos votos totais, não. Teve mais alteração para os votos válidos, tá? Uhum. Então, ficou mais ou menos aí o que você disse, né, o Léo. Eu queria só fazer um comentário, já que a gente está falando disso, já que você citou também o Brasil Paralelo, eu tenho acompanhado a apuração daquele estudo que foi feito do antifraude. Certo. E assim, deu 77% na primeira eleição, no primeiro turno.
77. É a eleição com mais probabilidade de fraude na história do Brasil até o momento. Exatamente, só do Brasil, não, do mundo, tá? Até mais do que o caso da Aaron. Ui! O caso da Aaron foi 60 e poucos %. E lá no conversa deles, eles falam que o TSU, eles aceitam a metodologia que foi utilizada, que até inclusive para gastos públicos, né? Então, assim, eu acho que aí agora a meia-culpa do STF essa semana, vocês devem ter visto a reportagem, eles falaram que fizeram uma auditoria, novamente nas urnas, e que as urnas são completamente antifraude, contra a fraude. Ah, eu adoro esse papo, cara. Assim, eu acho. A mídia, lógico que a mídia, né, colocou dessa forma. Ah, não, cara, vamos lá. Eu sou um órgão federal que contrata uma empresa estrangeira para fazer uma série de componentes de artigos eletrônicos que vão fazer as minhas eleições. E eu utilizo meus técnicos para provar que esse sistema ele é inviolável. E quando é aberto a possibilidade de outros grupos, professores, técnicos, informáticos, de verificar isso, a burocracia é tanta que o cara nem consegue nem sequer ter acesso aos computadores necessários para poder fazer o teste no equipamento. E quando chega o momento de pegar a avaliação desses testes que não aconteceram, se diz, olha, os testes provaram que a urna é inviolável. Mas que teste? Eu gosto muito de um trabalho. Eu ultimamente tenho vontade de ouvir outros podcasts, principalmente pessoal mais de esquerda. Mas teve um podcast com aquele pessoal do Jovem Nerd que eu ouvi, cara. Eles pegaram o Diego Aranha, que é o principal crítico. Esse podcast é muito bom. Eles pegaram eles fizeram um podcast anterior sobre como funciona o Brasil, colocaram o TSE, exatamente, e houve tantas críticas por não ter um contraponto que eles pegaram toda a sessão de e-mails dele, que foram quase 40 minutos, eles só colocando o Diego Aranha falando, e ele explicando todos os processos que ele teve que passar só para ter acesso à urna. Isso só mostra uma coisa: para que tanta burocracia para simplesmente fazer uma avaliação? Aí eu pego vídeos de técnicos do próprio STE que mostram que a urna é totalmente fraudável. Você pode colocar a imagem que você quiser ali, o voto ser computado para outra pessoa. Mas eu acho que no caso do Brasil, e nessa eleição, até o Bolsonaro falou isso, a votação vai ser tão acachapante que eles não vão ter como fraudar, entendeu? Eles estão com, não só eles, como eu estava vendo até acho que é Zé Trindade, eu acho, se não me engano, que não existe, ele estava falando isso, que os próprios pessoal da STF estão meio que, entre aspas, com medo do que vem por aí, né? Porque assim, o povo já não é mais aquele povo omisso, pegou gosto pelo protesto. E assim, eu sinceramente não acredito nessa pesquisa do Ibope. Se eu não me engano, teve uma, não sei se foi da BTG, que já está dando 60%. 65%. Acho que era 62%. 65% do Bolsonaro. Eu uso muito a métrica seguinte, e que funcionou no fundo do conto. Se o Bolsonaro está com aquele valor no Ibope, é porque na verdade ele está com muito mais. Então assim, se ele no Ibope está com isso, está muito bom. Entendeu? Porque assim, o dia 28, domingo, ele vai ter muito mais do que eu. E eu estava vendo também uma outra, acho que foi até no próprio Finonizia, em outro programa, ele estava falando, tem pesquisas que são bem mais caras, que são os partidos que fazem.
E eles estão desesperados, o PT está desesperado. E hoje eles estão trabalhando para o Bolsonaro não bater o recorde do Lula. No segundo turno também. Entendeu? Eles já sabem que vão perder. Já sabe que vão perder, né? E estão tentando trabalhar. Todo mundo já sabe que ele vai ganhar. É praticamente impossível que o Bolsonaro perca, só se ele morrer. Entendeu? Então, que na verdade não perderia. Mas ele só viraria um segundo Tancredo Neves. Ele só não entra pro toma posse se ele morrer. Não adianta, assim, aonde você vai, com quem você hoje, o Gonçalves está escutando Bolsonaro, você vai no metrô, você está escutando Bolsonaro, você vai no ônibus, você está escutando Bolsonaro. Então, assim, você não vê isso muito do Haddad, entendeu? Quem vota no Haddad, aqueles que acreditam no tal mantra lá do racista, fascista, não tem, não gosto do programa dele. Você vê, ela já está propondo hoje a independência do Banco Central com mandato de 4 anos. Não seja, estelionato eleitoral que eu acabei de falar. O cara mudou totalmente o plano de governo dele para tentar ser palatável pelo que a população realmente quer. Só que, vamos lá, já foi contra o aborto, já foi aquilo mais, assim, isso ficou tão mal até a ida dele à igreja, que você nunca viu na igreja. Manuela Dávila, comunista, tem um vídeo dela falando que ela não é cristã, que ela não acredita em Deus, e você acha meio que como assim, ela não fala oprimida, mas fala como se fosse uma opressão, essa questão lá, não sei se está falando de religião, e você vê, sai esse vídeo, alguns dias depois aparece ela dentro da igreja, rezando dentro da igreja. Isso acho que mais perde votos do que ganha. É porque, na verdade, eles estão querendo. Se eles estivessem fazendo isso desde o início, ou seja, não, vamos fazer um discurso mais palatável, essas coisas assim, beleza. Mas eles precisavam usar uma tática desde o Lula, daquela militância, para eles poderem ir para o segundo turno. Tanto que eles foram para o segundo turno. Porque usaram a velha tática do PT, do Lula, etc. Quando eles foram para o segundo turno, eles viram que, como nunca ganhou, o PT nunca ganhou sem o aceno mais ao centro, já era tarde. Entendeu? Porque hoje, você viu, quem foi do centro que ganhou alguma votação decente? Tanto não ganhou porque ele foi para o segundo turno com 30% dos votos. Ou seja, então, a eleição está mais do que polarizada. Está bem claro que esquerda e direita. Exatamente. Eu não sei quem falou isso no Pânico. Eu até postei isso, eu tirei uma foto linda do parlamento. No país desenvolvido, sim, sempre tem um partido trabalhista e um partido conservador com outro nome, e um liberal correndo por fora. Sempre há polarização, da democracia, faz bem a democracia. O Brasil não tem 32 correntes ideológicas diferentes, em lugar nenhum no mundo tem. Então você vê que assim, o parlamento britânico, da Inglaterra, ele é feito para ser polarizado. O David Cameron chama o cara de idiota balbuciante, entendeu? E aqui eles ficam com esse milímetro. Eu sinceramente eu acho que eles, já que é para mudar a tática, eles deveriam ter mudado a tática desde o começo. No fundo, mesmo que o Bolsonaro perca essas eleições, apesar de eu não acreditar muito nisso, mas vamos imaginar essa situação. Ele conseguiu uma coisa que só outro cara na política conseguiu, que é pautar o debate, que acho que é aquele cara, o Gert Kies, da Holanda. O cara conseguiu pautar o debate, ele conseguiu fazer o adversário político dele falar coisas parecidas com ele. E ele está conseguindo fazer isso, o Bolsonaro está conseguindo fazer isso. Ele está conseguindo pautar o debate. Não existe uma conversa de política em que não sai o nome dele, que não saia alguma ideia atrelada a ele, que não saia alguma ideia atrelada às pessoas atreladas a ele. Ele conseguiu pautar o debate. E o debate nacional está agora girando em torno justamente dessa polarização. Eu sou constantemente atacado no meu trabalho justamente por ser um cara pobre, de direita, monarquista, que
acredita que as ideias de esquerda não colam mais. Essa questão de pobre e direita é igual a questão do fascismo. Sempre faço aquela perguntinha. O que é direita pra você? Pô, cara, antes de a gente discutir se eu tenho ou não tá direita, você precisa saber o que defende a direita. Quando você souber o que defende a direita, aí a gente... Cara, você acha que eu sou atacado justamente por pessoas que... Quando eu cheguei e perguntei para o Bolsonaro é isso. Falei, você já leu o programa de governo dela? Ela falou, não li e nunca vou ler. Ou seja, é uma pessoa que a mentalidade dela já está com olhos. Os olhos dela já estão com olhos. Ela não quer saber daquilo. Então não adianta eu perguntar. Porque para ela já estabeleceu naquela mente oca que a pessoa de direita, o pobre de direita é burro. Não importa. E sabe o que é o mais engraçado? É a pessoa que se diz mais tolerante acerca de várias coisas. Aí, bem, cadê a tolerância com relação ao contraditório? desse lado não tem. Nunca existe. Sinceramente, acho que as pessoas mais preconceituosas que eu conheço são justamente as pessoas que se dizem mais tolerantes e que aceitam mais a diversidade. Eu desencanei, sabe por quê? Eu falei, a gente tava até uma época, eu fiquei discutindo muito, eu peguei e pensei assim, até discutindo com uma amiga no Face. Eu falei assim, o Bolsonaro não precisa de unanimidade para ser eleito, ele só precisa da maioria. Você não vai votar nele, não? Ok. Assim, muito mais para esses argumentos aí, entendeu? Você acha isso? Pô, legal. Pô, cara, olha só, Bolsonaro foi muito mais do que o Lula representa. Primeiro, quando o Lula foi presidente, ganhou a eleição, o partido dele já era uma forte oposição no Congresso. O Bolsonaro fez um partido de zero, sério. a 52. Ele transformou uma potência. E segundo a Joyce, eles vão ser a maior bancada, veremos. Porque com essa troca aí, perda da cláusula de barreira e tal, muitos vão pro PSL. Então, assim, diz ela que já tem andamento e o próprio jornalista já falou. A Joyce joga para cima 80, os analistas políticos acham que vão ser lá para 70 parlamentares. Então, assim, eles vão ser a maior bancada, do nada. Ele elegeu no sul, no sudeste, no caso, ele ajudou a eleger o Rio, praticamente, a não ser que tenha uma reviravolta no Rio. Em São Paulo, muito provavelmente o Dória, acho muito difícil também perder. E o que está mais certo, assim, que aconteceu, o Zema fica com 70%. No sul, o comandante Moisés, de Santa Catarina, que é do PSL, está na frente. Em Roraima eu não sei, mas acho que também está na frente. Então, assim, o cara ajudou a eleger governadores, o mais votado foi o filho dele, a deputado ou deputado mais votado em qualquer legislativo, seja estadual ou federal, ia ser a vice dele, só não foi vice porque ela não queria sair de São Paulo por causa dos filhos, por isso ela vai ficar como deputada estadual. Foram 2 milhões de votos, mais do que qualquer deputado. O filho dele no Rio foi eleito, Flávio Bolsonaro, para senador com 4 milhões de votos. O segundo venceu pelo apoio dele, do filho dele, meio que velado, do filho maior, mais direto. Então, assim, ele representa muito mais do que o Lula já representou. Até pela vontade das pessoas ir para a direita, para ver um Estado menor, mais leis mais duras, uma questão moral, de certo e errado, né? A questão moral não quer dizer que o cara é gay ou não é. Moral quer dizer questão de certo e errado, que pode ou não pode fazer, de respeitar pai e mãe, de respeitar. Você vê até no impeachment foi mais claro isso, nas manifestações, estava foto com o policial, cumprimentava o policial, respeito às instituições, entendeu? Então esse, digamos assim, que o brasileiro é de direita, levou o Bolsonaro e com ele as pessoas estão apoiando ele também. Então, assim, acho que vai ser, e acho que ele vai conseguir mudar muita coisa no Congresso nos primeiros 100 dias. Como eu sei, esses primeiros 100 dias é que vai decidir como vai ser a tônica do governo dele. Hoje mesmo foi o pessoal visitar ele na casa dele. Foi mesmo, até o Mamãe Falei foi, né? PL. Foi.
Ou seja, na página do Kim, você vai ver só Bolsonaro. Eu entrei agora porque ele postou um vídeo, a frente tá na página dele, você vai descendo, é só Bolsonaro. ou seja, é como eu acabei de dizer, o Bolsonaro, mesmo o Kim, mesmo o MBL, que tem duras críticas ao Bolsonaro, acabou, vamos aderir ao Bolsonaro. É isso que eu acabei de ouvir, é isso? Quem conhece o Bolsonaro, pode Bolsonaro foi o próprio cara da mamãe falou no Pânico. Ele é aquele tiozão, eles chamam de churrasco. Você fala tiozão do pavê. Ele é aquele cara, fala umas coisas erradas, mas é um cara de gente boa, honesto. Se você precisar dele, ele vai estar ali. Sabe, ele foi lá no pessoal falando com ele numa simplicidade, numa humildade. Ó, eu sei que eu não sou o melhor, tem muitos melhores do que eu por aí, mas no momento é o que tem, né? Entendeu? Realmente, eu tava meio assim, no começo, eu falei, o Bolsonaro devia ter vindo governador, cara, tipo o que o Ronald Reagan fez. Aí meu amigo falou, o Rafael falou, Jaime, ele foi o senso de momento, ele olhou para um lado, olhou para o outro, se não fosse ele, ia ser quem? Alckmin. Alckmin? Quem é? Mas se não fosse ele, quem seria eleito? O Alckmin, porque a direita votaria no Alckmin para não votar no Haddad. Ele olhou, vou votar em quem? Haddad, Marina, Ciro Gomes, talvez também ganhasse. O próprio Haddad, já falei. Ele olhou e falou, não, é o momento de eu ir. Então ele acabou, acho até que uma meio que, entre aspas, imposição como eu falo do Dória, eu sempre digo, gente, quando o Dória ganhou, eu falei, ele vai ser candidato a governador. Não é porque não é porque ele quer. Você olha pro PSDB, se não for o Dória, quem do PSDB vai ser candidato a governador? Não ia ser ninguém. É verdade. A própria população ia empurrar ele pro governo. Porque ninguém. Eu, se fosse paulistano, eu ia querer o Dória que saísse da prefeitura para ir pro governo. Porque ele teria mais. Ele fala até mais, já. Ele fala até mais, já. Eu acho que se ele tivesse esperado mais um pouquinho, a população ia pedir e ele ia ganhar no primeiro turno. Exatamente. Aí entrou com aquela birrinha, porque ele falou, que não sei o quê. Mas, cara, acho que é por causa do trauma do Serra, né? Que entrou, foi, aí depois voltou de novo, saiu de novo. Acho que ele foi meio que Serra tá fora da política. Cara, o Serra... Sim, mas ele foi como prefeito, depois voltou para governador, aí depois voltou para prefeito de novo, aí abandonou a prefeitura para governador, para presidente, foi para presidente. Aí eu acho que o pessoal ficou traumatizado. Mas era natural, entendeu? Que ele seria empurrado. O PSDB morreu. O PSDB com o partido, com uma análise que eu vi outro dia lá no Senso Comum. Eles realmente morreram. Eu não vi o PSDB crescer, cara. O PSDB só está regredindo da mesma forma que o PT regrediu. E o Dória é o último suspiro. Também acho. É a última esperança. Porque é o último suspiro. Ele abraça. Se ele se faz um novo PSDB, mais realmente social-democrata, se ele sair do partido, acabou o PSDB. Não, é aí que tá. Aí você pega o FHC. O FHC é justamente o pessoal da velha guarda. Para quem o FHC apoiou? Aí você pega o Dória. O Dória nem esperou o partido se manifestar, já foi direto, ó. E coletivo de imprensa aqui, não, foi esse. É isso que eu ia falar. Ele não esperou nem a decisão do partido. Ele simplesmente, ele já antes mesmo da eleição, ele já estava meio que já cambaleando já pro lado do Bolsonaro. Ele só não falou pro que é o Bolsonaro no primeiro turno por uma simples questão de que ele tinha o Alckmin. E ele, já que temos o cara do partido, já que temos o cara do partido, vamos falar do cara do partido. E eu acredito. Mas não tinha como esconder. Foi chamado de traidor. Vai ser chamado de traidor. E pelo que eu ouço ali, ele tem ótimos contatos no PSL, cara. Vai ser eu acho que vai ser o primeiro governo e o maior governo do PSL. Eu tenho quase certeza que ele vai pro PSL, porque ele tem muitos contatos ali. E, sinceramente, vamos pegar a Joyce Heisman, vamos falar dele. Olha, o Dória tá sentindo a pressão. Ele é o único respeito que tem o PSDB. É igual o Joaquim Barbosa, cara. Ele viu que não podia fazer muita coisa no Supremo, meteu o pé. Cara, mas ele tá tentando mudar o PSDB. Os caras do PSDB não querem, tá fazendo. Então, tá bom, tchau.
Só que aí que tá. O negócio de destituir o cacique mor, que os três caciques, que na verdade são que é o Alckmin, esse sinceramente já tá morto. É o Aécio, que sinceramente, sem o mandato dele de senador, ele já estaria preso. E o FHC, só que o FHC tá mais na cova do que o partido. Você acha que o Aécio vai vir à prefeitura? Hã? Você acha que o Aécio vai vir à prefeitura? Vai tentar a prefeitura? Aécio? É. Cara, é a única coisa que resta pra ele. Só que a prefeitura não dá imunidade parlamentar. Nem vereador, né? Tá como Ele é deputado. vereador, cara. Ele vai continuar, ele vai tentar ser um. Ele deveria ter feito o que a Narizinho fez. A Narizinho, ela sabia que não ia conseguir os votos como senadora Mas foi o que ele fez. pelo estado do Paraná. Vamos lá, vamos com o deputado federal. Quem sabe com o deputado federal os caras. Se ele fez isso, garoto inteligente, pensou Eleito ainda. E olha, foi eleito com 50, acho que foi 50 e pouco mil votos. Não foi com muita votação muito boa, não. Nem ele, nem ela. Foi eleito, cara. Mas foi Se fosse eleito. distrital, ele não tinha ganho, não. Nem ele, nem ela. Mas como é aquele proporcional, igual o João cara. Willis. João Willis foi com 24 mil votos. Nem Tá que o vereador. rolando, uma notícia aí que ele tá fora porque validaram os votos do cara de Maricá, né? Não, acho que foi a Clarissa. Se validar os votos de cara de Maricá, o João Willis vira suplente. Não, acho que foi a Clarissa. Ficou no lugar da Clarissa por causa do Freixo. Foi, é isso que eu ia falar. Uma votação muito grande, aí arrastou ele, mas. Freixo. E ele defende, não, porque é fake news, não, porque é isso. Aí tá vendo até o Twitter dele agora pra ver se era verdade isso. Aí tá vendo lá que ele não corre o risco de perder, não, devido à votação do Freixo. Mas tipo, é vergonhoso o cara defendendo, o cara ganhou 24 mil votos. Nem pra vereador ele teria entrado. E defende com a primeira votação dele, ele entrou com 14 mil votos. Aí a segunda ele teve aquela votação boa, que estava na mídia, brigando com o Bolsonaro. E a terceira agora, votação dele, ele entrou com 24 mil votos. Assim, alguém falou da narrativa. Entraram, a Renan também acho que entrou em segundo lugar. Lá como senador entrou, Foi. mas entrou em segundo lugar. O Maia, que estão até postando para ser presidente, tudo bem, por mais que o Eduardo não seja, e eu acho que quem tem mais assim, moral para ser presidente da Câmara é ele, pela votação que ele teve. Agora, se não fosse ele agora, Rodrigo Maia com 50 mil votos, ser presidente da Câmara, é brincadeira com a população, né? A segundo turno, cara, vai ser uma votação apertada, na minha opinião. Simples assim. Acho não. Vai, porque eles querem manter uma hegemonia eles querem manter uma narrativa de país dividido. Vai conseguir não. Até porque eles não, como eu falei na outra coisa, eles não são. Se eles estivessem no lugar do Temer, eu acredito. Eles seriam a máquina do Estado. Agora que eles não têm mais a máquina do Estado, não vão conseguir fazer muita coisa não. Então tá bom, então eu vou dar minha opinião. Eu acho que vão tomar e vai ser só a caixa forte. Tudo bem, essa é a sua opinião, né? Agora, essa minha opinião é o seguinte: vão ser 56% do Bolsonaro e o restante, deixa eu ver, vamos supor aí uns 41% do Haddad. Aí Bolsonaro leva porque teve abstenção e também muito voto branco. Outros vários, você acha que vai ser quanto? 56 do Bolsonaro e 41 vai ficar nessa margem que estamos hoje. E você, É a Léo? minha opinião. Vamos chutar aqui, vamos fazer uma futurologia. Vamos Olha lá, ver quem vai cara, dar certo. 54 Bolsonaro, 46 Haddad. Pra manter a narrativa. E você, Rafa? Pra mim é bem essa média aí que o Léo falou mesmo. Eu acho que Bolsonaro vai ficar ali nos 56 ali. Vai ser bem apertado. Pra mim vai ser bem apertado. olha, Porque eles querem manter a narrativa de país dividido. eu chuto para mais de 60. Eu vou chutar uns Cara, 63, 60, de 60 a 65. Bolsonaro. Qual foi a do Lula? Foi quanto? Foi 63. 70, né? Isso. Não, 63 ou 73? Não, 63. 63 acho que vai ser menos. 63, foi 63. É 3, né?
Mas eu acho que vai ser entre 60 e 65 pro Bolsonaro de votos válidos. É isso que eu mais gosto no Jaime, ele é tão otimista. Tá vendo? Ó, vamos abrir o próximo podcast com essa. Já vamos abrir falando quem que tava certo. Ih, filha errada move o mundo, isso vai ser divertido. Agora para o governador. Ah, o Wilson, cara. O Wilson vai chegar com. Ele vai chegar com uma votação expressiva, uns 54, 55%. Infelizmente, o Eduardo Paes ele vai ganhar parte do interior. Mas o Wilson ele vai levar principalmente o Rio e Grande Rio. E as grandes cidades. Eu tava vendo que o Eduardo Paes já voltou à liderança aqui na cidade do Rio. É verdade. Eu também Mas tudo depende de onde você está fazendo a pesquisa. É a mesma coisa que você chegar, por exemplo, num DCE da vida e perguntar quem vai ser o presidente, Haddad ou Bolsonaro? O DCE vai votar no Haddad, cara, literalmente. Falar nisso é um bom tópico para futuros podcasts, a universidade, né? Porque eu vi umas fotos aí de universidade que parece. Rapaz, eu convivo com um moleque, cara. E ele foi para uma faculdade dessas rurais aí da vida, inovações da vida, que o garoto é Haddad doente, cara. Tem 19 anos, mal usando das fraldas, e Haddad doente. E todo DCE que ele frequenta é Haddad. Eu acho que ele vai ser que ele vai ser meio apertado. Eu ainda, assim, no fundo, eu também acho que vai ser uns 60 a mais, mas do jeito que eu tô vendo que o pessoal tem comentado aí, até pra fazer esses assassinatos de reputação, acho que vai baixar um pouco sim, talvez fique em 56, por aí. Eu tô apostando em 55, 56%, e o Eduardo Paes vai ganhar em vários setores do estado do Rio. Mas acho que assim... A Maricá ele não ganha, mas vai ganhar. Maricá não rola. Pelo menos assim, eu acho que vai ser um ciclo. Até estava vendo falando sobre isso. Nós vamos começar um ciclo virtuoso e principalmente no triângulo Rio, São Paulo e Minas. Se mantiver isso com senadores, deputados e governos, né, os governadores ganharem. O Eduardo Paes vai ter uma posição muito forte do Flávio Bolsonaro, principalmente no Senado. Isso vai ser Mas acho que o Eduardo Paes não ganha, né? Não ganha. Agora, que com certeza eu vou mandar uns e-mails mal criados para o Mourão, o Wilson e para a assessoria do Bolsonaro, eu vou. Exigindo principalmente investimento nessa área do petróleo que atende aqui, principalmente no Friburgo. Então, pessoal, estamos encerrando aqui agora o nosso podcast. Uma boa noite, Jaime. Boa noite. Uma boa noite, Leonardo Flashman. Obrigado, boa noite para vocês também. Uma boa noite, meu caro colega Thiago Eros. Uma boa noite aí para vocês. Valeu, pessoal. E uma boa noite para você, meu amigo perdido. Fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.